Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais.
abrindo o Jornal do Boris, infelizmente, eu anuncio duas mortes de pessoas que participaram da minha vida pessoal e profissional e que dói muito a muita gente porque eram pessoas de ampla participação pública, na imprensa, etc. Um deles é Walter Seneviva. Walter Seneviva era um grande advogado, jornalista, professor de direito e nos abandonou ontem. Repouso em paz, queridíssimo Walter Seneviva. Uma outra morte que eu tomei conhecimento hoje pelo anúncio fúnebre, um jornalista, não há a idade dele na notícia fúnebre, mas ele deve estar beirando os 100 anos. Deveria estar beirando os 100 anos. É o Isaac Jardanovsky. O Isaac Jardanovsky trabalhou comigo quando eu era editor-chefe da Folha. Eu já o encontrei lá, com muitos anos de trabalho. Um jornalista criterioso, um jornalista corretíssimo, bom amigo, bom caráter, enfim. Não é porque morreu, não. São duas figuras importantes na vida da imprensa e da ciência jurídica no Brasil. Repousem ambos, queridos, em paz, Walter Seneviva e Isaac Jardanovsky. Tem um outro adeus de um grande artista, está aqui no Estadão, adeus ao Príncipe das Trevas. Deixa eu ver como é que o Estadão fala. Ozzy Osbourne, adeus ao Príncipe das Trevas. O rock perdeu um dos seus ícones. Morto aos 76 anos, Ozzy Osbourne empreendeu o que foi chamado de Big Band to Heavy Metal, com o Black Sabbath. A causa da morte não foi divulgada. Ele sofria de Parkinson e enfisema pulmonar. Ele criou um personagem terrível. Eu estou contando isso para quem não acompanha esse tipo de música, uma música que era da juventude daquela época, mas ele brilhava até pouco tempo, até há alguns dias ele deu um show aí que foi internacionalmente divulgado. Mas agora, quando você lê a biografia dele, a vida dele dentro de casa era uma vida muito pacata, muito benigna. Ele era casado há 40 anos com a mesma mulher, tinha um carinho e uma atenção muito grande para com os filhos, era bom marido, bom pai, e não tinha nada a ver com aquela imagem pública que ele projetava de príncipe das trevas, com abordando temas de terror, cemitérios, essas coisas. Enfim, é uma perda muito grande sob o aspecto de um artista que criou, ele é um criador muito grande de gêneros musicais. Olha uma outra foto dele aqui, ó. Você que não viu aqui, deixa eu ver como é que a Folha tratou. O Príncipe das Trevas, como era conhecido, em show de 1982. Ele arrancou a cabeça de um morcego com a boca. Está aqui, ó. Olha. Mas aí, na vida íntima, pessoal, familiar, ele teve um período
fazia 7, 8 anos que ele tinha abandonado drogas e bebida. Ele teve um período pessoal muito difícil, ele lutou contra essas dependências, se livrou dela e, pelo menos ao que se falava, e ele dizia que há 7 anos ele não tocava numa droga ou bebida. É uma perda, aqueles ídolos internacionais que, enfim, superam as fronteiras, cuja arte, né, supera as fronteiras. Também repousa em paz Ozzy Osbourne. Bom, agora vamos para o nosso inferno político. Olha o Globo. Bolsonaro nega ter descumprido medidas e pede aval a entrevistas. Ex-presidente diz não ter violado restrições impostas por Moraes que tiveram voto contrário de Fux. Bom, é o Brasil, né? O Fux votou contrariamente ao Alexandre de Moraes, que está acostumado muito com votações unânimes, e agora eu vejo que ele é atacado na imprensa porque ele não foi contra o Bolsonaro. Ora bolas, ele é um jurista, é um ministro do Supremo e vota com a consciência dele, manda como ele quiser. E aí, de repente, partiram para cima dele, eu realmente me surpreendi. Enfim, quer dizer, existe um desígnio, uma vontade muito forte que permeia a sociedade de encanar o Bolsonaro. Pode até ser preso, mas, por favor, dentro da lei. Qual a desvantagem? Quando você tem um voto contrário, como o do Fux, sempre fica cabendo o recurso. Unanimidade fecha o caso, né? Fecha qualquer possibilidade de o réu recorrer. E, nesse caso, o réu pode ganhar, não sei o caso específico do Bolsonaro, mas o réu pode ganhar um direito de revisão, enfim, de qualquer saída, de qualquer corredor diferente que a lei possa oferecer. Está aqui, eu vou ler o texto, quer ver? Ex-presidente diz não ter violado restrições impostas por Moraes que tiveram voto contrário de Fux. Aqui entre nós, abrindo, o texto de Moraes, eu não sei se foi ele que escreveu, mas ele assinou. Realmente é um texto confuso, que propõe coisas absurdas. Me surpreende que tenha surgido da cabeça de uma pessoa inteligente. Você pode discordar dele, mas ele é uma pessoa inteligente. Você pode achar até que ele é inteligente para o mal. Mas, pelo amor de Deus, um texto infantil. Vamos lá, quer ver? A defesa de Jair Bolsonaro respondeu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o ex-presidente não violou as medidas cautelares impostas por ele. Moraes havia proibido Bolsonaro de usar as redes sociais, veto que incluía a divulgação por terceiros de entrevistas em suas plataformas. Quer dizer, se alguém divulga, você dá uma entrevista, você está proibido de dar entrevista, você dá entrevista e um inimigo seu publica nas redes, você é o culpado. Isso é de um absurdo. Eu não estou falando nem jurídico, é um absurdo pessoal. É a mesma coisa que eu soltar uma sentença, não é a mesma coisa, mas está perto. Dizendo, olha, o senhor é proibido, o senhor pode andar, mas não toque os pés no chão. Não toque os pés no chão. Bom, aí eu vou. Anteontem, o ex-presidente fez discurso público na Câmara
que foi reproduzido nas redes e motivou a intimação de Moraes. A defesa disse não ter como controlar publicações de terceiros e perguntou se ele estava proibido de dar entrevistas. Ontem, Bolsonaro não teve aparições públicas. O ministro Luiz Fux votou contra as medidas, fechando o placar de 4-1 na primeira turma a favor de cautelares. Então, e os jornais, inclusive aqueles que enfim, têm demonstrado certo rancor contra Bolsonaro, por atitudes que o Bolsonaro teve com eles durante o governo, como o Globo, e aí o próprio Globo, né, que tem tido uma atitude severa, repito, com o Bolsonaro, acha que ele é culpado, tudo isso, tem um editorial assim, proibir entrevista é indevido e inoportuno. Por que esse editorial? E os outros jornais também seguem essa linha. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. E também é censura. Por quê? Porque você, através do agente, no caso o Bolsonaro, você não permite que o público, que as pessoas, que os assinantes, que os leitores dos jornais e tal, tenham a opinião, cortam a possibilidade de a população, o eleitor, conhecer a opinião de Bolsonaro, o ex-presidente da República. Então está aqui, para se defender de imensa pressão, Supremo não pode atropelar direitos fundamentais. Réu por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro é julgado em meio à indevida pressão de Donald Trump sobre o Supremo Tribunal Federal por meio de tarifas sobre exportações brasileiras e ameaças aos ministros da Corte. Aí historia, né, a história e reclama, grita contra essa decisão, se é que se pode chamar isso de decisão, pela fraqueza do texto e pela confusão, tá? Aí o Globo ainda faz algumas restrições. Por exemplo, no meio do editorial fala: Bolsonaro é um notório manipulador da casta dos piores populistas sul-americanos. Isso não justifica que seja impedido de se manifestar sobre o seu próprio julgamento. Em abril de 2019, Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado, deu entrevista quando estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, com a permissão do STF. A decisão de Moraes sobre Bolsonaro é extravagante nesse aspecto. Estou mostrando. Então, aplicada sem restrição, a decisão de Moraes equivale a proibir Bolsonaro de falar com quem quer que seja. Ele não tem como garantir que um desconhecido não usará o celular para gravar a conversa e publicá-la numa rede social. O ex-presidente precisa ser julgado por seus atos e é descabida qualquer tentativa de intimidar o STF. Mas esse julgamento e todos os acontecimentos que o cercam, por suas profundas consequências políticas, têm de ocorrer de forma pública e acessível a toda a sociedade. Essa transparência será benéfica para o próprio STF. Você vê? O Globo critica e veementemente Bolsonaro, mas grita que ele tem direito, alguns direitos fundamentais que têm que ser respeitados.
Olha aí o Estadão. Após o ultimato de Moraes, defesa diz que Bolsonaro vai se calar. A defesa está procurando evitar o pior. O ministro Alexandre de Moraes vai decidir hoje se manda prender ou não o Bolsonaro. Aí tem o editorial do Estadão. Um caso escandaloso de censura. Moraes impede que declarações de Bolsonaro sejam divulgadas em redes sociais, mesmo por terceiros, o que é um evidente abuso que de quebra dá munição ao vitimismo bolsonarista. Quer dizer, o Estadão e o Globo se insurgem contra uma medida errada e que amanhã pode se voltar contra você e contra mim. Quer dizer, você não pode permitir que isso aconteça, porque esse não cumprimento da Constituição vai flexibilizando, vai avançando e tal. Não dá, né? Aí deixa eu ver aqui, editorial da Folha, não sei, eu não li ainda. Só Trumps e Bolsonaros lucram com a força bruta. Supremo não deveria reagir com o fígado às provocações do líder americano, coadjuvadas pelo ex-presidente do Brasil, quando faltam poucas semanas para a sanção fria da lei cair sobre os acusados de golpe. Está no fim do processo. Enfim, a Folha está dizendo, não vale a pena, vai acontecer, né, alguma coisa. É evidente que preciso nem entrar no mérito da questão, é evidente que existe uma disposição afora o processo e tudo isso de condenar Bolsonaro. Fux reforça a expectativa de representar contraponto pró-Bolsonaro no STF. Ministro se descola de Moraes, demonstra interesse em definição de crimes e teve atuação vista como incomum. Falta de unanimidade abre margem para recursos. Eu já tinha dito isso para você. Hoje estão tratando desse assunto, que é um assunto importante, né? Assunto jurídico é importante, tem, claro, consequências políticas, mas, por favor, a gente não pode admitir isso. Bolsonaro promete ficar calado e alega desdobramento incontrolável das redes. Defesa sustenta que ex-presidente não descumpriu ordem de Moraes. Pede esclarecimentos sobre as medidas restritivas e argumenta que ele não pode ser punido por atos de terceiros. É isso. Imagine, o ministro do Supremo solta uma decisão em que o réu, não, o Bolsonaro, no caso, pode ser responsabilizado e preso por ações de terceiros, que é essa coisa de algum inimigo pegar uma gravação e colocar na rede. Aí continua aqui, o Estadão aqui rasgou a fantasia. Veto à divulgação de entrevistas é potencial censura, avaliam juristas. E aí tem uma cachoeira de juristas dizendo, olha, não é assim, não pode, está errado. Bom, aí tem uma notícia aqui, PF diz que suplente usava o nome de Alcolumbre para desviar licitações. Aí é o segundo suplente dele. Pô, não vamos acabar com essa história de suplente, gente.
Suplente, você escolhe um cupincha seu para ser suplente de senador, o cara pode assumir, não tem um voto. Às vezes até a mãe, o pai, um parente próximo, alguém que financiou a campanha. Que história é essa? Tem que mudar essa coisa de suplente. Tem várias maneiras de fazer. Não vou ficar aqui citando, mas isso é uma distorção grave do nosso sistema eleitoral. Que o senhor, profissão, suplente de senador. Segundo suplente. Pô, pelo amor de Deus. Mota proíbe reunião. Mota, pressionado por todos os lados, a oposição, né, o pessoal bolsonarista que tem controle de duas comissões, quer se reunir no lugar onde eles têm direito de se reunir, que é dentro da Câmara, e aí o Mota, pressionado, toma uma atitude absolutamente deslocada. Ele proíbe reunião de comissões dentro do recinto da onde estão instaladas essas comissões. Presidente da Câmara veta durante o recesso homenagens ao ex-presidente em agosto. Corte deverá ser alvo de investida da oposição. A oposição está montando reações. Algumas serão formais dentro da Câmara, do Senado, mas tem aí uma montagem perigosa, greve de portos, greve de caminhoneiros, movimentos de rua, não são coisas sob o aspecto político, eleitoral, de cidadania construtivas. Quer dizer, a reação tem que ser uma reação política e tal, mas não é se ele for preso, enfim, vamos devagar. Tem que ter uma linha entre a violência e a política. Espera aí. Aí entramos no terreno internacional. ONU alerta para fome e morte na fila de comida em Gaza. ONGs, médicas e jornalistas relatam desnutrição generalizada. Atendimento é prejudicado pelo excesso de feridos à bala nos hospitais. Esse Benjamin Netanyahu, e hoje está mais que claro isso, não encerra essa guerra para ele poder se manter no poder. Resumindo, é uma razia. Eu não quero usar esses termos violentíssimos, mas até eles cabem. O Ehud Olmert, que foi primeiro-ministro de Israel, fez críticas e ele não é antissemita, que ele gravíssimas contra o governo de Israel. Gravíssimas. Enfim, lembre-se que eu estou profetizando, a palavra do momento, que esse Benjamin Netanyahu vai pagar o que ele está fazendo com privação de liberdade. Não pode, a tradição judaica, o Velho Testamento, tudo que existe de judaísmo não admite o que o governo israelense está fazendo com esses palestinos. Israel está reagindo, tudo bem, mas tem limites. Tem limites. E já, enfim, a população está pagando com fome. As imagens estavam aí ontem nas emissoras de TV e tudo isso. E dizem que tem um caminho para negociações e tal. No Irã também dizem que vão negociar a coisa da energia nuclear e tal.
E a Rússia continua batendo na Ucrânia. Eu não vi esse pessoal, esses presidentes de esquerda que se reuniram no Chile, inclusive com honrosa presença do presidente Lula, fazerem qualquer condenação à Rússia, que invadiu a Ucrânia. Vão sentar à mesa. Dizem que vão sentar. O que a Ucrânia tem para negociar com a Rússia? Quer dizer, você senta à mesa com um cara que está com o canhão apontado para você e diz, olha, você vai me entregar território ou não vai? Ah, podemos negociar, você entrega a parte. Que negociação estúpida é essa que estão impondo à Ucrânia? A Ucrânia vai acabar perdendo território desse jeito, né? E a Europa toda está se armando, porque, olhando para trás, olhando para a história, as pessoas sabem que existe na cabeça desse Putin um monstro, né? Um monstro, na pior acepção da palavra, que dirige o maior país do mundo, que é a Rússia, e que sonha em ampliar as suas raízes, como a União Soviética, como o Império Russo. Então você vê que Finlândia está se armando, todos têm experiências amargas com o Império Soviético. Finlândia, Suécia, os países bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, a Polônia. Tá todo mundo, lembra? A Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia. Então, esse pessoal sabe, né, da maldade e da cobiça por ampliação de território e tomada das riquezas desses países. E eles estão se cuidando. Não é editorial de um jornal, jornalista fica aí inventando e tal. Efeito Trump faz 96 doutorandos com bolsas do CAPES desistirem dos Estados Unidos, da CAPES. Corte no financiamento e ofensivas contra universidades assustam brasileiros que já haviam optado por instituições americanas. Procurada, a embaixada não comenta. O que ela vai dizer? Mais um preso... diz que prenderam aquela troca de malas, lembra aquelas duas meninas que foram para a Alemanha, chegou lá, a suposta bagagem delas estava cheia de cocaína, eles trocavam etiquetas, continuaram fazendo, aparentemente está desmantelada pela polícia essa quadrilha, e ontem prenderam o que seria o chefe da quadrilha. Vamos ver se ele vai puxar uma cana mesmo. Servidor é preso por 17 ataques a ônibus em São Paulo. Pô, um cara que você não imagina. Funcionário da CDHU recrutava vândalos e teria participado de ação que deixou criança de 10 anos ferida com estilhaço. Você sabe que estão quebrando toda noite, tem um ataque a pedras, enfim, a incêndio em ônibus e tal. Parece que pegaram o chefe dessa gangue, que chama Compolongo, que não se perca pelo nome, e ele diz que isso é um protesto, vê razões políticas nisso. Então, deixa eu ver mais aqui. Deve ter muita coisa que estão perdendo. Palmeiras vai ao Rio para manter a excelência como visitante. Aí, Palmeiras e Fluminense. Pronto. Conturbado dentro e fora de campo, Corinthians encara a líder Cruzeiro. É o esporte. Bem, vamos a quem tomou hoje. Não tem jeito, né? Tem que tratar dessas coisas que estão acontecendo. O Trump em cima do Brasil, o Geraldo Alckmin bonzinho, tentando resolver o problema aqui, ele é anestesista, anestesia aqui. Bom,
Quem tomou cafezinho conosco? Cristiane Sá, Nélio Novinho, Paulimar Júnior, Glória Marins, Giovanni Must, Nilo Rezende, Nelson Galhardo, Rosana Caprio, Franceudo Gomes, Durval Casagrande, Magnólia Rodrigues, Sérgio Benedice, Tiarles Braga, Raimundo Maia de Teresina, Luiz Irala de Porto Murtinho, Sérgio Marconato de Itápolis, Clodoaldo Canduco de Sidrolândia. Nosso café não é falsificado, está muito caro, é quase um troféu para quem toma conosco e para nós mesmos. Muito obrigado por sua companhia, eu sou sempre muito grato. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.